Vamos lá, crianças. Crianças, continuando o assunto, tá? Sobre a Europa. Vamos para crescimento vegetativo na Europa, tá ok? Não pense que crescimento vegetativo tem a ver com vegetação. Eu vou explicar o que seria crescimento vegetativo antes da gente começar esse assunto aí, tá? Então, crescimento vegetativo é a taxa que você tem, tá? Quando você pega a taxa de natalidade, tá? Ou seja, não seria um resultado, tá? Quando você pega a taxa de natalidade, que o que é a taxa de natalidade? É a taxa de crescimento, de nascimento de pessoas, tá? E você diminui da taxa de mortalidade, tá? Então, você pega o número de pessoas que nascem e diminui do número de pessoas que morrem. Então, você tem ali, tá? Um númerozinho que a gente vai chamar de taxa ou seja, crescimento vegetativo, tá? Ou a taxa de fecundidade, dá no mesmo, tá bem? Então, vê só. A gente vai trabalhar agora, tá? Essa questãozinha aí, o crescimento vegetativo, tá? O crescimento vegetativo, repetindo, é quando você pega a taxa de natalidade, diminui da taxa de mortalidade, tá? Número de pessoas que nascem do número de pessoas que morrem, né? Em alguns locais, né, em alguns continentes, essa taxa de mortalidade ela é maior, né, do que a taxa de natalidade e vice-versa, ok? Alguns continentes a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. A gente vai ver aqui que na Europa, tá, a gente vai primeiro apresentar a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, ela tem a ver com aquele período, tá, em que a mulher está mais propícia a ter filhotes, tá? Então, a taxa de fecundidade na Europa, ela é considerada a mais baixa do mundo. Ou seja, o período em que a mulher, tá certo, tem ali para gerar filhos, tá? Elas não se preocupam com isso, elas se preocupam em estudar, em se formar, tá? Em conseguir a sua casa, né? Em conseguir ter seu carro. E depois, tá certo? Quando já não tiver quase na idade de ter neném, ela para dar uma pausinha para ter ali o seu filhote, tá certo? Então, é muito difícil, né? As mulheres na Europa terem 2, 3 filhos. Muito, mas muito difícil mesmo. E é muito também, muito mais raro você ver uma mulher na Europa com uma idade de 18 anos ter um filho. Muito raro, tá? Então, elas pensam mais em se formar, em ter uma carreira do que ela ter filho. Então, quando ela vem decidir ter um filhote, ela já tem aí seus 40 anos, que já é uma idade perigosa para ter um neném, tá bem? Então, vamos lá. Ela é considerada mais baixa, ó. 1,5, tá certo? Ou seja, uma pessoa, tá certo? A cada 1000 pessoas, porque aqui não é por cento, é 1000, a cada 1000 pessoas, tá? Nasce quase 2 pessoas, um e meio. Eu não sei porque a pessoa bota assim 1,5. Como é que a pessoa vai dividir um bebê? Um bebê um meio. Um bebê e meio, tá? Então vamos botar assim, a cada 1000 pessoas nasce 2 bebês, para vocês terem noção da coisa, tá? Se fosse no Brasil, isso aqui, essa taxa seria elevadíssima, tá? Porque as crianças aqui, estão começando a ter bebê, né? Porque a galera não se preocupa em estudar, é o contrário, tá? Então vamos lá, tá? Fora a taxa de fecundidade ser baixíssima, porque fala sério, tá? A gente viu que a Europa não é um país pelo amor de Deus, um continente com uma grande população, né? Não é. Mas, vamos falar sério, que nessa população, a cada 1000 pessoas nascem 2 bebês, pelo amor de Deus, é um controle exagerado aí de pessoa, tá? Vamos lá. Então, vê só, para a taxa de natalidade, eu também tenho uma taxa de natalidade muito baixa, tá? Vê só, é de 10,4, tá certo? Ou seja, a cada 1000 pessoas nascem 11 bebês, tá? 11 bebês. Então, vê, uma taxa de fecundidade, ou seja, a cada 1000 mulheres, 2 têm bebê, tá? Numa taxa de natalidade para o continente inteiro, a cada 1000 bebês nascem 11. Vamos dizer assim, porque 10 para dividir para 4 bebês não dá, né? Então, nasce 11 bebês. Vamos dizer 10 bebês, né? Isso é considerado, para vocês terem uma ideia, ó. Se eu for comparar a taxa de natalidade, tá, com a África, essa taxa de natalidade, ela
é a mais baixa, por quê? Porque a África, ela tem 3 vezes esse valor, tá? Ou seja, lá na África nascem, tá? A cada 1.030 bebês, tá? Que é já considerada alta. Na Ásia, tá certo? 2 vezes, eu botei menor, tá? 2 vezes menor, mas ou seja, a Ásia, ela é 2 vezes maior, tá? Que esse valor aqui. Se eu tenho em relação à taxa de mortalidade, ou seja, de pessoas que falecem, aí a Europa ela tem uma taxa de mortalidade elevada, tá? Em comparação à África, por exemplo, que eu sei que na África o pessoal lá morre, tá? Principalmente por causa de questões de higiene básica, que lá não existe, né? Então, não existe o cuidado com a higiene e também as doenças como, por exemplo, né? AIDS, né? E quando não é por higiene, é por transmissão, né? Então, a gente sabe que o continente africano, ele tem essa taxa elevada, mas aí você comparar a taxa de mortalidade da Europa, tá certo? Com a da África, você vai ver que ela é mais elevada, tá? Principalmente por quê? Porque, tá, a gente vai ter na Europa uma quantidade de idosos bastante considerada, tá? Então, vê só, virando pra cá, eu tenho aqui, ó, assim, tá certo? A Europa, ela vai ter um crescimento vegetativo, que é quando eu tenho, tá? A taxa de natalidade diminuída da taxa de mortalidade. Então, você vai ter esse crescimento na Europa, ele é considerado negativo, tá certo? Por quê? Porque nasce menos pessoa e morre mais gente. Então, você vai ter... Por que é considerado vegetativo? Porque é aquele negocinho, não tem como, tá certo? Essa quantidade de pessoa que nasce chegar a bater essa quantidade de idoso, tá bem? Então, mesmo que a gente vá, tá certo? Esperando que esse pessoal nasça aqui, vá crescer para substituir esse número de idosos, vai levar um certo tempo, tá? Então, é isso que a gente considera esse crescimento aqui vegetativo negativo. É diferente daqui do Brasil, tá? Que a gente tem muita gente nascendo, tá certo? Muita gente nascendo. A gente também tem um número de idosos considerável, mas a gente tem ali um crescimento vegetativo equilibrado. Por quê? Porque nasce uma quantidade boa de pessoa e também falece uma quantidade de pessoas legal. Eita, o que eu tô dizendo, meu Deus. Mas vocês estão entendendo, eu tô falando assim pra vocês entenderem, não que eu esteja desejando que a galera morra, tá? Mas qual é o problema do Brasil? É porque no meio, tá, desse número de crianças que nascem pro número de idosos que falecem, a gente não tem esse meio aqui de adultos para trabalhar, porque a galera não gosta de trabalhar no Brasil, entendeu? Ela não foca na questão do estudo, então os cargos, né, que deveriam ser colocados para as pessoas que estudam, eles não são ocupados, né? Então, as pessoas que ficam mais na classe mais baixa vai trabalhar com esses cargos mais baixos porque não tem qualificação. É diferente na Europa, tá certo? Porque a galera lá é classificada para aquele cargo muito alto, qualificado, né? Mas não consegue ocupar por causa do número de crianças que não nascem, tá certo? Então, vamos lá. Por isso, o crescimento, ele é vegetativo, é considerado negativo, por quê? Por causa do envelhecimento da população, tá certo? Ou seja, se eu for considerar, tá certo, a pirâmide etária, que é o que mede justamente isso aí, a gente vai ter a base, tá certo? A base da pirâmide etária, no caso, né? Se eu for desenhar uma pirâmide etária, ela vai ser, ó, estreita, a base ela é estreita, tá certo? E o ápice, ele é largo, tá? Ou seja, não vou ter, né, a quantidade suficiente de pessoas para nascer, né? E aqui ele vai ser largo, por quê? Porque eu tenho o que seria o ápice, é o meio da pirâmide etária, tá? Ele vai ser largo por causa do envelhecimento. A população, ela vai ficando mais velha, né? Ou seja, se dá para reparar na pirâmide etária, que eu vou ver que a taxa de natalidade, ela é baixa, porque eu já expliquei aqui, nasce, tem menos gente, tá? E a esperança de vida, ela é elevada, ou seja, o pessoal, tá certo? Os adultos, né, principalmente para envelhecer,
ela é mais elevada, ou seja, se dura mais, passa, tá certo, dos 40 anos, tá bem? Lá na Europa, os velhinhos costumam morrer assim, com 80, 85 anos, tá? Aqui pra Europa é considerado um problema, a gente vai ver por quê, tá? Claro que se você tiver um vovô ou uma vovó, você vai querer que ela vá falecer com 90 anos, mas a gente vê que para a política isso é um problema, tá? Eles têm que ver essa questão do envelhecimento como um problema. Veja só. Em 1950, a idade média da pessoa que vivia, tá certo? Que chegava a morar no continente europeu era de aproximadamente 30 anos. Então, chegava aos 30 anos em 1950, tá certo? 40 já era o ápice para chegar lá. Passou dos 40 já tá bem em vida, tá bem? Hoje, tá? É considerado, passou dos 40 já é um futuro promissor, né? Então, 80, 85 já é um caso à parte, já é uma preocupação na Europa, tá? Ou seja, no geral, nos países gerais, essa taxa não chega a isso não, tá? No Brasil, por exemplo, é considerado que a pessoa tem uma expectativa de vida de 28 anos, tá bem? Eita, professora, mas isso é novo. A senhora também já passou dessa idade. Pronto, já passei, ótimo, tá certo? Mas, por exemplo, as pessoas que vivem, tá, na favela não conseguem chegar a esses 28 anos aí, tá? É disso que eu tô falando. Por quê? Porque se envolve no crime, então morre antes de completar 20 anos, tá? Chegou aos 28 anos, já tá muito, tá bem? Já é considerado uma pessoa praticamente adulta. Então, no crime, você não chega nessa idade, tá bem? É essa relação que eu tô querendo falar aí com vocês, tá bem? Mas, professora, isso aqui é só para quem se envolve no crime normalmente, tá? A taxa de mortalidade aí é medida nisso aí, tá? A questão da doença também, mas é muito raro você morrer, tá certo? Com 40 anos, vamos dizer, a não ser que você se cuide, não se cuide, tá? Então, se você se cuida, você pratica esporte, você vai no médico, você consegue passar disso aí, se tem uma alimentação saudável, consegue passar aí na tranquilidade. Veja os japoneses morrem com 106 anos. Então, vamos seguir esse caminho dos japoneses, né? Vê só, querendo, tá certo, para vocês entenderem melhor, a gente vai botar ali, ó. Ou seja, tá? É mais fácil você encontrar na Europa um idoso, tá certo, com mais de 65 anos do que uma criança com 14 anos. Para vocês terem uma ideia, tá? Então, é muito raro. Então, daqui que essa criança com 14 anos, que é rara de você ver, chegue a uma idade adulta, isso é complicado. Por que isso preocupa, tá? Porque a Europa não viabiliza a incentivação, tá certo, da reposição natural da população, ou seja, não incentiva através de propaganda, né, que as mulheres devam ter filhos mais novas, né? Isso não há um incentivo, até mesmo porque elas precisam também trabalhar, tá certo? Sustentar, né, a previdência, o governo, tu tá entendendo? Então, no momento que ela para ter filhote, já é um problema, tá certo? Porque aí já vão 6 meses, né, para parar, para cuidar do bebê. Aí vai ter, tá certo? Além de não haver essa viabilização, né, essa incentivação da reposição natural, o envelhecimento vai provocar várias aposentadorias, tá? Vai se aposentar, então se aposentou vai ter que pagar. Então, para que isso não aconteça, das aposentadorias saírem com grande facilidade, o governo, tá certo, eleva o custo da previdência. Isso quer dizer o quê, tá? Que as pessoas passam a pagar mais para poder se aposentar, tá? Na cobrança do imposto, então vai ter que cobrar mais. Por exemplo, tá certo? A gente trabalha, então eu ganho 2.000, vamos dizer assim, tá? Ganho 2.000. 600 fica pro governo, tá? Então é complicado. Então lá essa comparação é bem maior, né? Fora isso, o aumento da idade para se aposentar. Então a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a nova mudança foi, parece que para você se aposentar precisa ter 59 anos. Então eu tô lascada. Eu tô frita, porque eu vou ficar na sala de aula até quando? Já pensou se uma professora velha de 60 anos dando aula? Não, minha gente, a gente não aguenta mais não, mas é a lei, né? Então, lá é mais, tá certo? Então, a pessoa, para se aposentar lá, tem que ter passando dos 70 anos. Então, tá complicado. A pessoa morre
morre e não se aposenta, tá? Para poder não haver essa questão da aposentadoria, para poder não se pagar, tá? Por causa da grande quantidade de pessoas idosas que tem na Europa. Então, essa complicação, ela é evidente, tá? Eu espero que vocês não tenham tido dúvida, mas se tiver, me procura lá no privado, que aí eu respondo para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula e cheiro.